Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso nono módulo do nosso curso extensivo para o Enem. Hoje é um dia muito importante porque a partir de agora a gente vai começar os módulos propriamente ditos de ensino médio, tá? Os nossos 7 primeiros módulos a gente estava vendo que eu chamo de matemática básica. A gente viu produtos notáveis e fatoração, múltiplos e divisores, MMC e MDC. Também vimos potenciação e radiciação, equação do primeiro, equação do segundo, razão e proporção e juros, tá? Então isso foi o primeiro ciclo, que foi o ciclo de matemática básica. Semana passada foi um módulo que eu deixei para revisão, para a gente conseguir pegar e ajustar as arestas do que faltou, fazer os exercícios que faltavam. E hoje a gente vai começar o nosso nono módulo, que é o módulo de conjunto, que a partir daí a gente vai ver todos os módulos de ensino médio. Beleza? Então é importante, o curso vai ficar um pouco mais pesado em relação à quantidade de matéria e também à quantidade de exercícios. As nossas apostilas, antes, quase todas tinham 20 exercícios propostos. A partir de agora são 30, porque o conteúdo é um pouquinho maior, então a gente precisa fazer mais exercícios para a gente conseguir fixar isso aí. Tranquilão? E a gente vai ver hoje um módulo de conjuntos, que é um módulo bem importante para a gente poder entrar em funções, que é onde a gente vai perder bastantes aulas. A gente vai ver muitas aulas sobre isso, porque as funções são bem importantes. A gente vai ver função primeiro, segundo, exponencial, logaritma. Então isso aqui é essencial. E para a gente começar hoje, a gente tem que entender o que seria um conjunto, tá? A ideia de conjunto ela não é muito simples de ser definida, mas ela é uma ideia bem primitiva. A ideia de conjunto, eu não vou dizer que é um axioma, mas a ideia dela é um pouco intuitiva, porque o que é um conjunto? Eu coloquei aqui, um conjunto A é igual, aí eu coloquei A, E, I, O, U. Eu vou definir conjunto basicamente como quando eu pego coisas, tá? Eu agrupo coisas em um determinado lugar. Eu pego coisas com alguma característica semelhante ou não e junto essas coisas. Quando eu junto essas coisas juntas eu chamo de um conjunto, tranquilo? Então eu peguei coisas e defini como um conjunto A, tá? Então isso aqui, esse carinha aqui, ó, é o meu conjunto A. Beleza? Um conjunto, ele é composto por coisas. Essas coisas eu chamo de elementos. Tranquilo aqui? Então quando eu tenho elementos com alguma característica semelhante ou não, essas coisas juntas, os elementos, formam um conjunto que aqui, especificamente, é o conjunto das vogais, vamos dizer assim. Eu tenho as vogais, A, E, I, O, U, esses elementos têm uma característica em comum, que são as vogais. Então, quando eu tenho esses caras juntos, eu formo um conjunto A. Tá? Só dando uma ideia de nomenclatura, quando a gente vai definir conjunto, a gente sempre representa por letra maiúscula, tá? É comum a gente sempre dizer que um conjunto, quando a gente vai dar nome, a gente expressa ele por letra maiúscula. E os elementos, para não confundir justamente esse A com esse A gente sempre representa, quando a gente quer colocar letras como elemento de um conjunto, a gente bota isso em letra minúscula, tá? E para representar o conjunto, a gente coloca entre chaves. Beleza? Então eu tenho um conjunto aqui, o conjunto das vogais. Tranquilão? Conjunto, vários elementos, união de elementos. Mas aí eu vou colocar esse vários elementos entre aspas, justamente por conta desse cara aqui, ó, que é o conjunto vazio. Ele não tem elemento, tá? Ele é um conjunto vazio, também posso representar assim, ó. Mas por ele não ter elemento, isso não quer dizer que ele não é conjunto. Ele é um conjunto formado por ninguém, por nenhum elemento. Tranquilão? Beleza. Agora a gente vai entrar nas formas de apresentação de um conjunto. Eu posso te apresentar um conjunto de várias maneiras. Eu coloquei aqui 3 pontinhos porque a gente vai ver basicamente 3 maneiras de apresentação de um conjunto. A primeira, que é a mais comum, a gente vai falar que é a enumeração. O que significa enumeração? Vamos usar o meu rascunho aqui, olha só. Vou colocar aqui, ó, esse Nzinho, que é um conjunto famoso, que a gente diz que é o conjunto dos números naturais. Eu tenho aqui o conjunto 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então eu enumerei o conjunto. O que é enumerar? Você lista os carinhas. São os elementos 0, 1, 2, 3. Mesmo que eu não consiga escrever todos eles, porque eles são infinitos, eu consigo dizer que é o próximo. Ele está enumerado. Quem vem depois do 3? 4. Quem vem depois do 4? 5. Então eu consigo enumerar um conjunto. Isso aqui é enumeração. Eu escrevo, ó, enumerei o conjunto. Beleza?
Outro conjunto também famoso, o Z, que é o conjunto dos inteiros, que seriam os naturais também negativos, né? Então, sei lá, menos 1, 1, 0, perdão, 1 e assim sucessivamente. Olha lá, de novo, eu enumerei, eu consigo dizer quem vem depois do 0, consigo dizer quem vem depois do 1, eu consigo dizer quem são todos os elementos, embora eles sejam infinitos, beleza? Isso aqui, mais uma vez, está enumerado. Mas se eu pegar um conjunto, que é o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números racionais são os números que a gente pode escrever como fração, tá? O número P sobre Q. Mas olha só, se eu quiser enumerar esse conjunto, eu quero enumerar ele. Não tem um primeiro cara, beleza. Mas sei lá, vou botar o 0 aqui. Se eu colocar o 0, eu não consigo dizer quem vem depois do 0. Porque olha só, imagine que eu tenho 0. Aí você pode dizer, depois vem o 0,1. Beleza, 0,1, mas será que não existe ninguém racional entre 0 e 0,1? 0,1, eu posso dizer que aqui no meio tem o 0,05, sei lá. Que é porque isso aqui seria como 0,10, né? Então aqui no meio tem o 0,05. Mas entre o 0,05 e o 0, deve ter aqui o 0,01. Ou seja, entre 0 e 0,5, eu vou ter infinitos caras. Eu não consigo dizer que é o próximo elemento depois do 0 nos racionais. Então esse aqui é um conjunto que a gente diz que ele não é enumerável. Eu não consigo dizer quem é o próximo elemento dado 1. Eu não consigo dizer quem é o próximo. Então apresentar o conjunto dos racionais por enumeração não é possível escrever esse conjunto aqui por enumeração. Para escrever esse cara, a gente usa uma forma de apresentação que é por propriedades. Propriedades. O que seria apresentar um conjunto por propriedades? Ao invés de eu te dizer quem são os elementos dele, por exemplo, aqui, que são as vogais, eu te digo a característica dos elementos. Aqui nos racionais, como é que eu defino? Quando a gente define, a gente diz que é todo número que eu escrevo na forma P sobre Q, com P pertencente aos inteiros, Q pertencente aos inteiros, e o MDC entre P e Q, 1. Não se liga nisso aqui agora, que não é importante para a gente no momento, mas eu estou dizendo o seguinte, eu não te digo quem são os elementos, eu te digo que é todo número que eu escrevo como fração. Ou seja, se você pega um número e consegue escrevê-lo como fração, ele é racional. Por exemplo, 0,2 é racional? A pergunta é, consigo escrever como fração? Consigo. 2 sobre 10, que é 0,5. 0,5 não, 1/5. Beleza? Então, esse cara é racional. Eu te dou a característica do elemento. Aqui, eu poderia escrever da mesma maneira. Eu poderia te dar a característica. Poderia te falar assim, ó. Ao invés de falar o conjunto das vogais, eu consigo escrever assim. X tal que, aqui é a nomenclatura que a gente usa. X tal que, X é uma vogal. Pronto. Você sabe que é uma vogal? Então você consegue dizer quem são os elementos. Beleza? Então eu consigo apresentar por enumeração e consigo apresentar também por propriedades dos elementos. E a terceira maneira é o diagrama. Diagrama é uma ideia mais visual. Diagrama. Ao invés de escrever os elementos assim, eu apresento eles em forma de um diagramazinho, que é esse aqui, ó. A, E, I, O, U. Isso aqui é legal quando a gente quer apresentar interseção entre conjuntos. Isso aqui te dá uma ideia mais visual do que seria união, interseção. Beleza? Então, eu tenho 3 formas de apresentação, que é por enumeração, propriedade, quando eu te dou uma característica e aí você consegue dizer quem são os elementos, e o diagrama, que é esse cara aqui, quando eu quero uma ideia mais visual, eu quero ver quem é interseção, eu quero ver quem é união. Agora, a gente vai falar de 2 relações, a relação de pertinência e a relação de inclusão. O que seria a relação de pertinência e inclusão? Eu posso querer te perguntar se um elemento está dentro ou não de um conjunto. Por exemplo, eu posso te perguntar se o A ele está dentro ou fora do conjunto A, tá? A elemento está dentro ou fora do conjunto A. Para isso, a gente usa esse símbolozinho aqui, que é o símbolo de pertence. Esse cara pertence a esse conjunto. Então, a ideia de pertinência. Pertence
A negação é o cara cortado. Então, eu quero perguntar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Beleza? Isso aqui eu uso para relacionar. Ó. Importante. Elemento, necessariamente elemento com conjunto. Então, se eu quero te perguntar se o elemento A pertence ao conjunto A, eu uso essa ideia. Vou até usar esse mesmo exemplo. A pertence ao conjunto A. Beleza? Esse cara aqui é o meu elemento. E esse cara aqui é o meu conjunto. Beleza? Aí você pode perguntar, tá bom, Alberto, qual é a diferença de pertinência e inclusão? Eu posso também te perguntar, olha só, se eu pegar os elementos, ó, os elementos E e U, esses dois aqui, vou pegar A e E, que são os dois primeiros, A e E. Se eu perguntar esses dois elementos, se eles estão dentro desse conjunto. Olha só, se eu quiser perguntar se esses dois elementos, no caso, eu quiser escrever assim, ó, A e E, eles estão dentro do conjunto A. Beleza? Pelo mesmo motivo que aqui também estão, ó, A tá e E também tá. Mas a partir do momento que eu peguei eles e eu escrevi um novo conjunto, eu estou perguntando se esse conjunto está dentro daquele conjunto lá. E de fato está. Então, pela ideia, eu também poderia dizer que esse conjunto pertence a esse conjunto aqui. Mas estaria errado porque para relacionar, para usar a pertinência, eu tenho que usar elemento com conjunto. Eu quero perguntar se um elemento, isso aqui não é mais elemento. Quando eu pego um elemento, poderia até ser o próprio A mesmo. Eu estou formando um conjunto unitário com o elemento A. Esse conjunto está dentro daqui? Pela ideia sim, mas a pertinência não serve para isso. Só serve para eu relacionar elemento com conjunto. Quando eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu não posso mais usar a relação de pertinência, e sim a relação de inclusão. Então, quando eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu não uso mais a pertinência. Eu uso sim a inclusão. Aí seriam os símbolos, ó. Esse cara aqui, que é o está contido, esse cara aqui, o não está contido. Se eu pegar, ó, esse aqui é o contém, esse aqui é o não contém. Só para você não confundir, olha só. Quando eu digo que o conjunto, ó, o conjunto AE, que tá errado, está contido no conjunto A, beleza. Todos os elementos daqui estão aqui? Estão. Mas se eu ler, olha só, vamos ler da direita para a esquerda. A, o símbolozinho, como é que fica? Fica para cá, o conjunto AE. Então a ideia dos símbolos desses dois é a mesma. Na verdade, só são maneiras diferentes de você ler. Dizer que esse conjunto está contido nesse é a mesma coisa, é equivalente a dizer que esse conjunto contém esse cara. Então, esse aqui está contido, esse é o contém. Só para você não confundir, eu gosto de falar da ideia da boca do cara, da boca do símbolo. A boca sempre fica virada para o maior cara. Então, o maior aqui é o A. Então, quer dizer que esse cara está dentro desse. Esse está contido nesse. Beleza? Essa boca aqui está virada para a esquerda. Então, esse é o maior. Esse cara contém esse. Beleza? A boca virada para o maior. Está contido e contém. Beleza? Então, aqui, ó, vamos usar o mesmo exemplo. Vou falar aqui o A e E. Está contido no conjunto azão. De novo, esse cara aqui é um elemento. E esse cara aqui é um conjunto. Na verdade, conjunto. Isso aqui é um conjunto. Então, conjunto para conjunto, eu uso inclusão. Elemento para conjunto, eu uso pertinência. Tranquilo? Quando eu quero dizer que um conjunto está dentro de um conjunto, ó, esse cara está dentro desse conjunto, esse conjunto está dentro desse conjunto, eu posso dizer que esse novo conjunto aqui, ele é um subconjunto. O que seria um subconjunto? Um conjunto que está dentro de outro conjunto. No caso, esse cara é um subconjunto
desse cara aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais de subconjunto, mas subconjunto é quando um conjunto está dentro de outro conjunto. Galera, agora a gente vai entrar nas operações com os conjuntos, que a gente vai falar de 3 operações. Tem uma quarta aqui, mas a gente vê que na verdade isso aqui é uma diferença quando uma parada acontece. Então a gente tem 3 operações com os conjuntos, são as uniões, a união, a interseção e a diferença. Vamos entender o que seria a união. A união, pensando no nosso sistema de numeração, ele seria equivalente à nossa soma de números. Eu junto os carinhas, ó, escrevi aqui, A união B, aí só a nomenclatura que a gente usa, a simbologia, X tá o quê? X pertence a, então eu tenho 2 condições, ó. A primeira, X tem que pertencer a um elemento, tem que estar aqui dentro, ou X pertence a B. Ou seja, os elementos que vão estar na união, se o cara pertence a, ele entra. Se o cara pertencer só a A, ele entra. Se o cara pertencer só a B, ele também entra, mas se ele tiver nos dois, ele também vai entrar. Pensando lá no diagrama, nos diagramazinhos, ó, A e B, quando eu falo de união, eu estou falando de todos os elementos. Varre toda essa extensão. Tudo que está só em A, tudo que está nos dois e tudo que está só em B. Olha esse exemplozinho que eu dei aqui. Eu escrevi 4 conjuntos, aqui eu quero a união B. A união B vai ser tudo que está só em A, 1, 2, 3, vai entrar, ó, o 1 entra porque está só em A, o 2 entra porque está nos dois, eu não preciso, eu não devo colocar o 2 duas vezes, o 3 porque está nos dois e só, né? Essa é a união. Se eu pegasse a união C, A e C, 1 entra, 2 entra, 3 entra, 4 entra. Então essa aqui seria a união C. Tudo que está em A ou tudo que está em B. Ou alternância. Tudo que está só em um outro ou nos dois. Beleza? Interseção, aí eu tenho de novo 2 sentenças. Eu tenho essa aqui, que tem que pertencer a A, e a ideia de simultaneidade pertencer a B. Ou seja, tem que pertencer ao mesmo tempo A e B. Tem que estar dentro de A e dentro de B ao mesmo tempo. Aí, pensando nos nossos diagramas, A e B tem que pertencer os dois ao mesmo tempo. Então, esse meiozinho aqui, ó. Isso aqui seria a interseção entre os dois conjuntos, ó. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, A inter C. A inter C vai ser tudo que está em A e em C ao mesmo tempo, ó. A e C. É só o 3, né? Porque o 3 é o único conjunto que está nos dois. A e D. A e D. A inter D de dado. D de dado. Quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo? Não tem nenhum elemento. Então a gente diz que a interseção entre eles é vazia. Tá? Não tem nenhum cara. Quando isso aqui acontece, a gente fala que os conjuntos são disjuntos. O que seriam 2 conjuntos disjuntos? São conjuntos que não têm interseção. Que a interseção é vazia. Beleza? E a diferença, ela é aqui, ó, X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, são os elementos que só estão em A, só em A. Pensando no diagrama, só em A, eu tenho que tirar a interseção. Seria tudo que está em A, está aqui, ó. Tudo que está em A, será? Tudo que está em A estaria aqui, né? Tudo isso. Ia varrer essa parte toda. Mas eu tenho que tirar o que está em B. Se eu tirar o que está em B, eu estou tirando a interseção. Vou tirar esse meiozinho aqui. Então vai ficar só essa partezinha aqui. A menos B. Se fosse B menos A, seria tudo que está só em B. Aí seria esse ladozinho aqui. Beleza? Então a diferença, eu elimino de fato só a interseção. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Aqui. Que dá, né? Vamos botar aqui, ó. Vamos dividir aqui. Se eu pegar A menos B de bola, eu vou pegar tudo que está em A. Eu gosto de fazer assim, escreve o conjunto A e tira o B. Eu vou tirar o 2 e vou tirar o 3. Então vai sobrar só o 1. A menos B é só o 1. Beleza? Se eu pegasse, ó, A menos C de casa, vou escrever o A
1, 2, 3. E vou tirar o C de casa. Se eu tirar o C de casa, eu vou tirar o 3, beleza. E o 4 não vai acontecer nada porque eu não tenho como ele tirar daqui. Ele também não entra, mas ele não vai fazer diferença. Então, A menos C seria só os 2. Belezinha? E para fechar, a gente tem esse complementar aí. O que seria complementar? A ideia do complementar seria basicamente o seguinte, ó, quando eu peço, esse é o símbolo, complementar de B em A, eu estou perguntando o seguinte, ó, quem eu coloco em B para o B virar o A? Se você pegasse aqui, ó, usando só a ideia, complementar de B em A, esse mesmo exemplo, quem eu coloco aqui dentro de B para esse conjunto B virar o A? Se você reparar, se você colocar o 1, ele vai entrar. Vai virar, na verdade. Então, complementar de B em A é 1. Se você reparar, a operação de fato que a gente fez foi A, que é o conjunto A. 1, 2, 3. Menos o B, que é o 2 e 3. Olha lá, eliminei o 2 e 3. Sobrou só quem? Sobrou só o 1. Beleza. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui tem uma restrição. A restrição é se o B estiver dentro de A, o B estiver contido em A. Aqui, ó, o B, de fato, está contido dentro de A. Todos os elementos de B estão contidos em A, aí o complementar vira essa parada. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não olhar para essa condição, por exemplo, se eu pegar o complementar de A em C aqui, de C em A, seria o A menos C, o conjunto A é 1, 2, 3. Ó, o A menos C eu já fiz aqui, inclusive. A menos C eu fiz aqui. Quanto que é A menos C? 1 e 2, né? Então, eu estou falando o seguinte para você. Se eu complementar de A em C é 1 e 2, eu estou falando o seguinte. Se eu colocar o 1 e o 2 dentro do conjunto C, se eu colocar aqui o 1 e o 2, ele vai virar. Introduz o 1 e o 2 aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Eu estou falando que esse conjunto vira esse. De fato, não vai virar, porque vai ter esse 4 aqui. Qual o problema? O problema é que esse cara não está contido nesse. Se ele não está contido, isso aqui é mentira. Isso aqui não vale. Se o conjunto A, C, não está contido em A, a operação complementar não existe. Não tem como eu colocar ninguém aqui dentro de forma que esse conjunto vire esse. Tranquilo? Então, complementar de dois conjuntos sempre é esse menos esse, na verdade, esse menos esse, A menos B, desde que o B esteja em A, o B esteja contido em A. Caso contrário, a operação complementar não existe. Valeu? Agora nos próximos módulos aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Tranquilão? Um beijão e até a próxima. Vamos lá, olha só, o que seria um subconjunto? Eu escrevi aqui que a gente diz que dizemos que um conjunto, tá? Isso aqui é um conjunto A é um subconjunto de B quando A está contido em B. Ou seja, eu posso dizer que um conjunto é subconjunto de outro quando esse conjunto que está contido, ou menorzinho, está dentro do maior. Tranquilo? Só um exemplo aqui, ó. Se eu tiver um conjunto A pelos elementos 1, 2, 3 e o conjunto B 1 e 2, eu posso dizer que o B está contido no A. Só para ficar igual ao desenho, chamar esse de B e esse de A. Posso dizer que o A está contido em B. Ó. Todos os elementos de A estão contidos em B. Logo, A está contido em B. Todos os elementos de A pertencem a B, logo A está contido em B. Então, eu posso dizer que esse cara é um subconjunto desse. Por exemplo, quer ver os conjuntos famosos que estão contidos? Por exemplo, os naturais estão contidos nos inteiros. Na verdade, todos os números naturais são inteiros. Logo, esse conjunto está contido nesse. Tá? Tem duas afirmações aqui que não são óbvias, mas que são verdades. Tá, ó. Todo conjunto A está contido nele mesmo. Por definição, todo conjunto está contido nele mesmo. E outro conjunto que também está contido em qualquer conjunto é o vazio.
tá bom? O vazio está contido em qualquer conjunto. O nada está dentro de qualquer conjunto. Essa seria basicamente a ideia. Isso aqui é mais por definição, mas sempre é verdade. Tranquilão? Então, um subconjunto é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Esse cara é um subconjunto do conjunto maior B. Beleza? Depois que a gente entende o que é um subconjunto, a gente pode falar de uma coisa chamada conjunto das partes. O que seria um conjunto das partes? Vamos escrever aqui, ó. Se eu tenho um conjunto, vou pegar o mesmo conjunto B aqui. 1, 2, 3. Se eu te perguntar quem são as partes, quem é o conjunto das partes de B? Isso aqui são as partes, tá? Eu estou te perguntando o seguinte, ó. Quais são os subconjuntos possíveis que eu posso formar de B? Beleza? Para fazer na ordem, ó, eu vou começar só com 1. O subconjunto 1, ele é subconjunto desse cara. Só com 2. Só com 3. Beleza? Então, todos com 1, tá aqui. Depois eu posso fazer 1 com 2. Estou pegando com 2 agora. 1 com 3. E eu posso pegar também, vou botar esse aqui maior. Posso pegar também o 2 com 3. A pergunta que você pode fazer agora, falar, Alberto, olha só, o conjunto, se eu pegar o conjunto, ó, 1 e 2, o 2 e 1 também não vai ser subconjunto? Vai, mas na verdade, esse conjunto e esse são os mesmos, tá? Esse aqui é o conjunto formado por 1 e 2, aqui é o conjunto formado por 2 e 1, são os mesmos elementos. Então aqui eu não preciso, na verdade eu não posso escrever o 2 e 1, porque eu teria um conjunto com os mesmos elementos dentro, tá? Quando eu tenho um conjunto, os elementos dentro desse conjunto, eles são distintos. Eu não posso ter vários elementos repetidos dentro do mesmo conjunto. Então aqui, 1 e 2, eu não posso colocar o 2 e 1. Por exemplo, motivo 1, 3 e 2 e 3. Beleza? Com 2 já varremos todos. Falta agora, ó, ele próprio e o vazio. Aqui a gente formou todos os subconjuntos de B. Com isso aqui a gente fala que esse aqui é o conjunto das partes desse conjunto. Tranquilo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos possíveis de B. Beleza? Isso aqui eu calculei quem são os subconjuntos. Os subconjuntos possíveis deste conjunto está aqui. Mas eu posso pedir também um número de partes de B. Ou seja, eu não estou mais preocupado quem são os subconjuntos, mas sim quantos são. Isso aqui é o número de partes, tá? Número de partes. A quantidade de subconjuntos que eu consigo formar. Tem uma formulazinha que é o 2 elevado a n, onde esse nzinho aqui é o número de elementos do meu conjunto original. No caso aqui, o número de elementos de B. Aqui no B, se eu perguntasse o número de partes de B, seria 2 elevado, quantos elementos eu tenho? 3. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 partes. Ou seja, eu consigo formar 8 subconjuntos com esses caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Isso aqui é o número de partes de um conjunto. Tranquilo? Só para não jogar a fórmula e dizer que tem um porquê isso aqui, na verdade essa fórmula a gente se prova por análise combinatória, tá? Porque quando eu quero formar o número de subconjuntos com um conjunto só, isso aqui na verdade seria, eu estou adiantando quando a gente falar de análise combinatória para fazer um pouquinho mais de sentido, o número de subconjunto com 3, de quantas formas eu escolho 1, combinação de 3 e 1. Mais com 2, com 3, de quantas formas eu escolho 2. E com 3, de quantas maneiras eu escolho 3. Só para completar aqui, de quantas maneiras eu escolho nenhum, seria de quantas maneiras eu escolho vazio. Isso aqui é a soma da linha de um triângulo de Pascal. Aí tem uma fórmula que é 2 elevado a n, que também se prova lá
por binômio de Newton, tá? Não quero que você se preocupe com isso aqui, mas eu tô te dizendo que isso aqui não vem do além, tá? Tem um porquê, e o porquê vem lá da análise combinatória, vem lá do triângulo de Pascal, vem lá do binômio de Newton, tranquilo? Mas pra gente agora, por enquanto, eu só quero saber que o número de partes de um conjunto sempre é 2 elevado ao número de elementos, tranquilo?